quero pedir que você pegue sua Bíblia e eu quero refletir com você nesse tempo em que estaremos juntos, nessa temática, princípios para a criação de filhos. Antes da gente falar sobre criação de filhos, é importante relembrar que a base de uma família é o casamento. O que filhos mais precisam é ver em seus pais um casamento seguro, onde o marido nutre amor profundo por sua esposa e a esposa honra seu marido com dedicação, com parceria, com atos gentis. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Um casamento alicerçado na rocha, alicerçado em Cristo, nos valores do reino. O casamento é tão importante porque o maior desafio para o casamento, o maior adversário do casamento não é o divórcio. O divórcio é apenas a consumação de um casamento que se auto-sabotou. O maior adversário para o casamento é o desânimo, porque o desânimo, ele rouba a esperança das pessoas. Na medida em que você desiste do seu casamento, deixa de crer em seu casamento, perde a esperança de dias melhores para a sua relação, o desânimo estabelece raízes em seu coração. E o seu casamento gradativamente vai se deteriorando, até deixar de ser aquela relação tão bonita que um dia você sonhou para a sua vida, para a sua família. Então, deixe de ser pessimista na relação com o seu casamento. Lembre-se da aliança que Deus fez com você, na aliança que você fez com a sua esposa, na aliança, mulher, que você fez com o seu marido. Reanime-se em Deus, reanime-se na palavra de Deus. Deus tem promessas belíssimas para o seu casamento. Vale a pena lutar para construir uma bela relação conjugal. E baseado nisso, eu quero relembrar alguns princípios muito simples que um pastor brasileiro trouxe sobre o casamento. Ele diz, em número 1, invista em seu casamento e mantenha seus votos durante as águas tranquilas. E também invista em seu casamento durante os dias turbulentos. Nos dias maus, continue a sonhar com seu casamento, tratar o outro com carinho, gestos, práticas de amor concretas. Número 2, renovem os beijos de 10 segundos e o encantamento um com o outro. Essa é a dica que esse pastor deu. Muitos casais vão passando o tempo e naquela correria do dia a dia, com tantas demandas financeiras, tantas pressões, escola, roupa de menino, tarefa escolar, lavar roupa, passar roupa, comida, lavar louça, cuidados com a casa, é uma rotina que parece que não tem fim. O casal corre o grande risco de se perder na relação com o outro. Então, renovem o contato físico, o carinho, as ações de bondade um com o outro. Em terceiro lugar, casal, você homem e você mulher, curtam bons momentos juntos. Ocasionalmente, e por ocasionalmente, vamos estabelecer aqui, né, uma rotina aí de 2, 3 vezes por semana, de mãos dadas, para fazer uma caminhada juntos, uma vez por semana, saírem juntos. O Ricardo gosta de bike. Ele e a esposa estão andando de bike aí, é exagerado, viu? 4, 5 vezes por semana, se deixar é todo dia. Mas que bom, né? Eu vi umas fotos do Ricardo domingo, foi para uma região cheia de girassóis aqui, tirou umas fotos abraçado, beijando a esposa, que coisa linda! E tem 2 crianças em casa. Então curtam bons momentos juntos. Quarto lugar, casal, homem, mulher, orem juntos. Quantos casais que um dia celebraram votos na presença de Deus deixou de orar juntos? A oração une corações. A oração estimula no nosso coração o perdão. A oração mina o espírito da amargura dentro da nossa alma. Então, voltem a orar juntos, diariamente. Outro ponto, o número 5. Curtam juntos os filhos, os netos, os amigos, a igreja, a TV e os passeios. Aqui eu quero dar uma palavra especial aos homens. Procure evitar hobbies, onde só você participa e a sua esposa fica de escanteio. Mulheres, tome cuidado para que em sua agenda o seu marido não seja excluído. Então, construa uma rotina onde os dois estão juntos o tempo todo, ou consigam caminhar juntos com certa frequência. Número 6, criem momentos de boas risadas. Quem diz que o casamento precisa ser uma relação sisuda, pesada, carrancuda? Pelo contrário, casamento, família, o lar deve ser a lavoura dessas relações alegres, afetuosas, brincadeiras, risadas. Estimule o riso.
solte o riso, volte a experimentar a alegria dentro da sua casa. Ele colocou aqui, isso aqui é o pastor que eu estou lendo, viu? Um pastor aqui do Brasil, ele disse, belisquem o outro intencionalmente. Cuidado, tem mulher que se você chegar e der aquele beliscão, você vai ter problemas, tá? Mas ele está dizendo aqui, brincam com o outro, dá aquela beliscadinha, aquele abraço, aquele beijo. Está falando para o casal. Deitem juntos de conchinha. Número 9, tenham um tempo sem os filhos, sem os amigos, sem o WhatsApp, sem TV, sem cães, sem gatos e os outros ladrões da intimidade do casal. Na medida que a gente vai construindo uma rotina familiar, a gente sabe, né, Ricardo? Eu tenho 3 filhos, o Ricardo tem 2, eu trabalho muito, minha esposa trabalha muito, você trabalha muito, sua esposa trabalha muito. É natural que se a gente não vigiar todas as rotinas ao nosso redor, trabalho, família, filhos, amigos, igreja, tudo mais, me roube da minha esposa e roube a minha esposa de mim. Então lute contra isso, tenha um tempo juntos. E tempo junto não é tempo junto de frente para a TV, não. É com a TV também desligada. É um tempo junto, um com o outro, um para o outro e um pelo outro. E ele segue dizendo, valorizem um ao outro, valorize mais as qualidades que as limitações ou defeitos. A gente às vezes já passa tão pouco tempo juntos como casal. E quando estamos juntos, para que enfatizar tantos defeitos? A gente já conhece os defeitos um do outro. A gente convive na mesma casa. O casal que está casado aí, esse ano eu vou para 15 anos de casado, 2 anos e meio de namoro. Vou para quase 18 anos junto da Raquel, minha esposa, tem quase 18 anos que ela tem paciência comigo, é uma santa, hein? A gente conhece os defeitos uns dos outros, então para que trazer isso à tona o tempo todo? Vamos celebrar as virtudes. E se você parar um pouco para pensar e ser honesto, vamos combinar uma coisa. A outra pessoa tem virtudes encantadoras. Então celebre as virtudes. Outro ponto, demonstrem amor, gentilezas, mimos e bons modos. Como é que a gente demonstra amor? Quando o outro está doente, a gente prepara aquela refeição, aquele que não tem muito jogo de cintura com cozinha, vê uma receita no YouTube, baixa uma outra receita de um outro site, se aventura para preparar aquela surpresa para o seu cônjuge, para o seu parceiro, para a sua parceira. Sabe, tenha afetos bonitos com a sua esposa e você, mulher, com o seu marido. Seja afetuosa com ele, afetuoso com ela na frente dos amigos. Jamais exponha seu parceiro ou sua parceira na frente dos outros. Jamais faça piadas de mau gosto com a sua esposa ou com o seu marido junto de amigos. Não, você está ali para proteger sua esposa e você está ali para blindar o seu marido. E o ponto 12 ele diz, seja amigo, seja companheiro, seja amante do seu marido e seja amante da sua esposa. Ponto 13, evitem decisões unilaterais. Lembre-se sempre, vocês são uma só carne. Há mulheres que não sabem dos negócios dos maridos, de suas dívidas, se tem previdência privada, se tem seguro de vida, se tem algum seguro para doenças graves. Há mulheres que ficam no escuro porque os maridos não compartilham nada com ela. Lembre-se disso, você Deus uniu, o homem não separa. Cúmplices um do outro, compartilhem a vida, as experiências, compartilhem as decisões que vocês desejam tomar. A Bíblia diz, isso é tão importante, eu tenho certeza que você teria evitado muitos problemas, assim como eu, se a gente tivesse tido paciência para compartilhar com a esposa e, acima de tudo, paciência para respeitar o não. Muitos nãos que nossas mulheres nos dão, que maridos dão para suas esposas, são instrumentos de bênção de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que na multidão de conselhos os planos se firmam. Então compartilhe tudo. Aquele sonho que você tem construído, cativado, pode ser fruto de uma cobiça desenfreada. E o não do seu parceiro, daquele que quer o seu bem, que divide a cama contigo, será um instrumento de graça, livrará seus pés do perigo. Então compartilhe, evite decisões unilaterais, faça um combinado para que o outro tenha liberdade para agir, sem que isso dê problema. Sabe, nem tudo a gente precisa compartilhar. A vida é corrida demais, então um tem que ter liberdade para matricular o filho, comprar material escolar, pagar água, energia, internet, as demandas da vida. Façam esse acordo juntos e dividam as tarefas, para que não haja sobrecarga para nenhum dos dois. Cuidem da aparência, esse é o ponto 15. Cuidem da aparência. Expulse também, isso aqui não sou eu que estou dizendo não, tá?
Ele diz aqui, ó, expulse também o mau hálito, o cessei e a falta de banho. Tome banho todo dia, salvo talvez se houver acordo e por causa do muito cansaço, muito frio, e ele diz, ou falta de uso. Então, cuide da sua higiene, cuide da sua higiene. São princípios simples para o casamento. 16. O casal deve ter vida social juntos e separados. Cada um precisa de algum tempo para investir em amigos e seus familiares. Mas lembre-se, é apenas um curto tempo e não o tempo todo. Você tem pais vivos. A Carita também. Também. A sua ligação com seus pais nunca será perdida. E a Bíblia diz que é um mandamento, honra pai e mãe, e o mesmo cabe a ela. Então é importante que o Ricardo tenha liberdade, sem a crise da esposa, para cuidar dos pais, visitar os pais, dar suporte aos pais, e que ele entenda a necessidade que a esposa tem de dar suporte aos pais. Só que não pode ficar o tempo todo também. Há o tempo de voltar, de lidar com as dinâmicas da família e de um cuidar do outro. Ponto 17. Cuidem do prazer sexual. Aqui ele diz que o bom sexo, como qualquer outra atividade, requer tempo, criatividade e muita conversa. E por fim, e claro, não esgotando nem de longe esse assunto, porque vamos falar sobre criação de filhos e não sobre casamento, mas para falar sobre criação de filhos precisamos falar sobre um bom casamento, que é a base para o sucesso, para o crescimento maduro dos nossos filhos. Por fim, acima de tudo, sirvam a Jesus Cristo. Amem a Jesus Cristo. Que Jesus Cristo e sua palavra, sua vontade, sejam um alicerce sobre o qual toda a estrutura familiar será construída. Então vamos lá? Depois que a gente trouxe essa rápida introdução sobre casamento, vamos falar sobre alguns princípios bíblicos para a criação de filhos. Em primeiro lugar, vamos relembrar alguns princípios bíblicos a respeito da criança. O Salmo 127, versos 3 a 5, nos garantem, você pode até conferir na sua Bíblia, que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz que os filhos, os frutos do ventre, são bênção do Senhor. Bem-aventurado, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. É a ideia de felicidade, de proteção, de experiências maravilhosas que a gente vai colhendo ao longo da jornada. Ter filhos e criar filhos, treinar filhos, é uma experiência desafiadora. Mas, Ricardo, se fosse dada a você a alternativa, a possibilidade de retroceder e fazer a opção por não ter filhos, você preferiria não ter filhos ou tê-los? Tê-los. É difícil, mas é maravilhoso. Quantas vezes me fosse dada essa escolha, eu preferiria tê-los. Você ganhar o beijo do filho. No meio da madrugada, o filho teve um pesadelo, ele corre para a cama, te abraça, pede a sua proteção. Você preparar um leite quentinho para o seu filho, você colocar a comida na boca dele, você receber um desenho numa folha de presente dele. Sabe, que experiências maravilhosas. Filhos que crescem e Deus livrando filhos na adolescência de caminhos de morte e o coração deles se conecta com os pais. Filhos que se tornam amigos dos pais na juventude, na idade adulta. Que presentes! Então, filhos são herança do Senhor. Não se esqueça desse princípio bíblico. Um outro princípio é que filhos precisam de cuidado, de treinamento e de ter o caráter modelado. Filhos não nascem prontos. Na verdade, a gente precisa se lembrar de que os nossos filhos, assim como nós, eles nascem com o DNA do pecado correndo em suas veias. Filhos são filhos do pecado também, porque são nossos filhos, e nós somos filhos de Adão, e nossos filhos também são filhos de Adão. Então, eles precisam de modelação no caráter, eles precisam de treinamento. Na verdade, a palavra disciplina nas Escrituras, e a gente associa com vara, com surra, às vezes uma pressão física faz parte para filhos contumazes, de dura cerviz, meninos difíceis. Mas, no geral, a palavra disciplina, quando usada no contexto de educação de filhos, significa treine o seu filho. Modele a mente do seu filho. Ensine seu filho a pensar corretamente sobre a vida. Os seus filhos, os meus filhos, precisam de treinamento porque o fator pecado existe neles.
Filhos trazem diversas possibilidades para todos nós. Filhos são incógnita. Se os nossos filhos se tornarem bem-sucedidos, será não por nossa causa, mas apesar de nós. É muito difícil treinar filhos. Eles podem nos dar várias possibilidades. A primeira é que filhos podem ser fonte de grande alegria ou trazer grande tristeza. Lembre-se de Adão e Eva. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel, receberam a mesma criação, o mesmo amor, a mesma orientação, mas em determinado momento da jornada o coração de Caim se perde a ponto de tirar a vida do seu próprio irmão. Lembre-se de Jacó, que teve vários filhos. Um deles, José, recebeu o ódio, a amargura dos outros irmãos que o venderam como escravo. Lembre-se que Davi teve vários filhos, dentre eles Aminon e Absalão. Filhos que se perderam na jornada. Há filhos que trazem muita alegria, mas há filhos que podem sim trazer muita tristeza. Qual é a solução? Existe receita mágica? Não. O que a Bíblia nos diz é: confiem em Deus, dependam do Senhor e lutem por seus filhos até o fim. Lutem para construir um bom casamento, lutem para se conectar ao coração dos filhos de vocês, porque filhos também podem dar uma bela continuidade à história de seus pais. Você se lembra de Isaac? Isaac, filho de Abraão, cresceu amando a Deus como seu pai Abraão. Você lembra de Timóteo? Paulo chega a dizer: Timóteo, eu agradeço a Deus, meu filho na fé, porque a sua fé foi a mesma que habitou em tua mãe e antes dela em tua avó. Note só que coisa bonita. Filhos podem dar uma bela continuidade à nossa história. E por fim, lembre-se, filhos são flechas. Prepare-se para vê-los voar. Eu quero tratar de maneira bem objetiva e rápida com você. Aqui nós estamos conversando, não é aquele estudo convencional, não tem como eu projetar os slides para você, mas eu quero tratar de alguns desafios que os pais têm com os seus filhos até os 26 anos. E eu coloquei esse número simbólico, 26 anos, porque a maturidade na nossa cultura está sofrendo mutações rapidamente. Há algumas décadas, os filhos se tornavam homens e mulheres até os 16, 18 anos. Cresciam trabalhando, ajudando seus pais no campo, aprendiam a profissão de seus pais. Aí nos anos 60, 70 e 80, o Brasil se urbanizou, as pessoas migraram da zona rural para as cidades e foram formadas as metrópoles. E as metrópoles colocaram os pais para trabalharem longe de suas casas, passando horas em transporte coletivo. A educação dos filhos, em grande medida, foi terceirizada para as creches, para as escolas, para os programas de TV, para as babás. Se tornou algo catastrófico. E as demandas sociais, as demandas econômicas têm aumentado cada vez mais. Antigamente, quem tinha um curso do ensino médio e tinha o curso de datilografia, hein? Eu fiz datilografia. Quem tinha o curso de datilografia e ensino médio se dava muito bem no mercado de trabalho. Hoje não. Nossos meninos precisam ter curso superior, dominar muito bem informática, pós-graduação, estarem inseridos no mestrado, falar mais 1 ou 2 idiomas, estudar dia e noite para um concurso público. E a gente percebe que os nossos meninos que antes saíam de casa aos 15, 16, 17, no máximo 18 anos, aos 26, 27 anos ainda estão dentro de casa. Porque a globalização exerceu uma pressão enorme sobre nós. Então, eu coloquei esse número de 26 anos como número simbólico, tipificando assim que a maturidade dos nossos filhos está sendo conquistada cada vez mais adiante. Então, vamos lá. Quais são os desafios dos pais até os 26 anos de idade de seus filhos? Em primeiro lugar, o primeiro desafio de você pai, de você mãe, é equilibrar a coerência entre a fé e a prática. Aquilo que você crê e a maneira como você vive precisa ser equilibrado e precisa emitir um som sem ruído para o seu filho. Moisés chama os pais, antes de entrarem na terra prometida, num texto conhecido, Deuteronômio capítulo 6, versos 5 a 9, e ele diz: pais, amem a Deus de todo o seu coração. Amem a Deus. Primeiro Moisés fala aos pais.
Só há um Deus. Só há um Deus. Não é o Deus sexo barato, o Deus prazer desenfreado, o Deus prestígio social, o Deus segurança futura, o Deus conta bancária. Só há um Deus. É o Criador dos céus e da terra, que é eterno. Ame esse Senhor. Na medida que você ama esse Deus e conhece a sua palavra, é para você inculcar isso ao coração dos seus filhos. Um outro texto conhecido, que é Provérbios, diz: ensina o seu filho no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Não é apontar a direção para o seu filho, é dizer para o seu filho, pai e mãe, olhar nos olhos do seu filho e ter a autoridade de dizer: meu filho, anda nesse caminho que seu pai e sua mãe andam, você será bem sucedido. Seja meu imitador, o pai ou a mãe dizer para o filho, assim como eu sou de Cristo. Então, o primeiro desafio de um homem e de uma mulher para seus filhos até os 26 anos é a coerência entre aquilo que diz crer da maneira como vive. Você não pode falar de um modo e a sua vida ser desafinada. Eu estava procurando a linguagem musical. Sua vida não pode ser desafinada com aquilo que você diz crer. O segundo desafio é a aplicação sábia da disciplina. Disciplina, como eu disse, às vezes pode sim envolver pressão física, depois de conversas e conversas, o filho com coração duro, o filho rebelde, e lamentavelmente nós temos filhos que dão os seus corações para amigos levianos, para amigos tolos, e alguns dos nossos filhos, infelizmente, se perdem em determinados momentos da jornada. Quando isso acontecer, é necessário, depois de oração, de muita conversa, exercer certa pressão física para o bem deles. Mas o principal objetivo da disciplina é moldar a mente, moldar o coração, ensinar seu filho a pensar da maneira correta. Então, quanto mais cedo você começar o treinamento do seu filho, melhor será. Provérbios 22, versículo 6, nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 15 diz: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E Provérbios 23 segue dizendo no verso 13: não retires da criança a disciplina. Aqui a disciplina está relacionada à correção física. Se a fustigares com a vara, ela não morrerá. É claro que você não vai corrigir seu filho furioso, com a cabeça quente. Se o seu filho cometeu um delito e você está descontrolado, diga ao seu filho: olha, agora não dá para a gente conversar, mas amanhã, tal hora, quando chegar da escola, eu chegar do trabalho, nós teremos uma conversa e você será disciplinado. O menino vai sofrer o outro dia inteirinho. Já foi o castigo. Já foi o castigo. E converse com seu filho, com o coração no lugar, sem perder o controle, sem gritos, sem ataques de fúria, sem xingamento, sem descontrole. Porque se você perde o controle, você está realmente mostrando uma vida desafinada com o que você diz crer. Porque uma das manifestações do Espírito Santo em nossa vida é a longanimidade, a paciência. Uma das manifestações do Espírito Santo em nossa vida é o domínio próprio. Então, se você fala com seu filho gritando, se há xingamentos em sua relação com ele, se há desrespeito em sua relação com ele, você gerará amargura em seu coração e perderá seu filho. Não faça isso. Provérbios 13, verso 24 diz: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas aquele que ama seu filho, desde pequeno, o disciplina. Lembra que o fator pecado já nasce com os nossos filhos e eles precisam ter o coração, a mente e as emoções treinadas de acordo com os valores do reino. Terceiro desafio que os pais têm até os 26 anos de idade de seus filhos é protegê-los de si mesmos e das influências hostis. Eu acho lindo o livro de Provérbios. Se você não leu Provérbios ainda, antes de dormir comece esse pacto, essa aliança. Ler Provérbios. Leia um capítulo por dia. Provérbios foi escrito para ensinar meninos jovens a se tornarem sábios. E Provérbios vai dizer, do capítulo 1 ao capítulo 5, filho, escuta o conselho do teu pai. Filho, ouça a instrução da sua mãe.
Filho, cuidado com as más influências, aqueles amigos que chegam, procuram conquistar seu coração e te levam para um caminho de morte, caminho de violência. Filho, fuja de amigos falsos, ouça teu pai, ouça tua mãe. Olha o que Provérbios vai dizer no capítulo 5, filho, cuidado com aquela mulher que se coloca na esquina para assediar o homem, te manda beijos, é a imagem da prostituta. Cuidado para não entregar seu coração à lascívia. Cuidado com os pecados de natureza sexual, eles podem destruir sua vida. Então, há tantos perigos na nossa cultura. Nossas crianças crescem e nossa cultura ocidental é perita nisso, saturados por uma sexualidade corrompida, uma sexualidade deformada. Até em propaganda do leite tem que aparecer o seio de uma mulher. Nossas telenovelas, a gente tem que filtrar os desenhos que a gente coloca para os nossos filhos, porque os desenhos já são construídos hoje numa fundamentação progressista para estimular os nossos filhos a uma sexualidade desviada, uma sexualidade toda corrompida. Então os nossos meninos crescem sob essa pressão o tempo todo da mídia, da dramaturgia, dos amigos de escola, dos professores. É muita pressão. E os nossos filhos, até os 26 anos de idade, precisam ser protegidos do próprio coração, vaidoso, desesperadamente corrupto e das más influências. Então ajude seus filhos. Traga os amigos de seus filhos para dentro de casa. Conheça quem são os amigos de seus filhos. O Marcelo, meu filho, vai para 22 anos. E ele tem um grupo de amigos na faculdade. Está aí já no 7º período de medicina. E ele sabe, tanto da minha boca quanto da mãe dele. Marcelo, você tem toda a liberdade de trazer seus amigos aqui para casa, assar uma carninha. E de vez em quando eu chego das atividades da igreja, normalmente a rotina à noite é muito pesada, e eu encontro o Marcelo lá com os amigos. Eu paro, asso uma carne também ali, sento com eles, como uma carne, converso, ouço uma fala aqui, dou uma risadinha, conto alguma coisa engraçada, e a gente vai estreitando vínculos. Traz seu filho para dentro de casa. Traga os amigos do seu filho para dentro de casa. Deixe os amigos do seu filho olharem para você e enxergarem um potencial amigo para eles também. Que bênção isso pode ser para você. Mas proteja os seus filhos deles mesmos e de influências hostis. O quarto desafio é oriente seus filhos, seu filho e sua filha, ou seus filhos, nos pontos críticos da vida. Há momentos que são desafiadores. Quando entra na adolescência, quando está no meio de uma faculdade. Se é um filho homem, a presença do pai é fundamental nesse momento, para restabelecer o equilíbrio, para restabelecer a sensatez ao coração de um filho que se perdeu. Se é uma menina, mãe, eu quero falar diretamente com você. Ganhe o coração da sua menina. Ganhe o coração da sua menina. Eu lembro da minha esposa falar para mim que ela cresceu com a minha sogra, a dona Déia. E se está assistindo aqui, ó, Déia, um beijo. Mas a Raquel diz que cresceu ouvindo a mãe dizer, olha, Raquel, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é morada do Espírito Santo. Pela graça de Deus, a minha esposa se casou segundo a vontade de Deus. Eu só fui conhecer o corpo da minha esposa na lua de mel. Então, mãe, que papel importante é o seu sobre a vida, a formação do caráter, a modelagem das percepções, sabe, a tomada de decisões na adolescência. A adolescência é um período perigosíssimo e a adolescência dos nossos filhos está demorando cada vez mais para passar, porque a gente vê meninos hoje que estão com 27, 28 anos e ainda estão dentro de casa jogando videogame. Meninos, 27, 28 anos, são meninos ainda, por conta de vários fatores, eu já citei muitos aqui anteriormente. Então, mães, se comuniquem com suas meninas. Homens, sejam amigos de seus filhos. Traga seus filhos para perto de você e ajude seus filhos com orientações sábias nos pontos críticos e importantes da vida. E, por fim, o último desafio, e é claro que a gente não está esgotando e nem exaurindo o assunto aqui, o desafio dos pais para os filhos até os 26 anos é promova a estrutura para o crescimento emocional e espiritual de seu filho. Como é que você vai promover isso? É dando a seu filho, deixando o seu filho enxergar
um bom casamento. Um bom casamento é um grande legado que nós deixamos para os nossos filhos. Há muita coisa ainda para falar, mas eu preciso caminhar para a conclusão. E eu concluo essa reflexão sobre princípios para a educação de filhos, trazendo aqui algumas aplicações finais. A maior herança que podemos deixar para nossos filhos é o testemunho de uma vida cristã íntegra. Lembre-se disso. O maior legado, Ricardo, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos, você que me ouve, a maior herança que pode deixar para os seus filhos é o testemunho de uma vida cristã íntegra. Afinação entre crença e vida, convicções e prática. Número 2, não desista de lutar e orar por seus filhos quando chegarem os momentos desafiadores. Lembra do pai do filho rebelde, conforme a narrativa de Lucas, que a gente conhece como o filho pródigo? O filho vai, dá as cabeçadas, mas o pai permanece ali esperando o filho retornar, e quando o filho retorna, o pai sai ao seu encontro, o abraça, lhe enche de beijos, coloca sandálias nos pés, coloca uma roupa de dignidade ao seu filho, dá o anel ao seu filho, como dizendo: meu filho, você tem valor para mim. Papai te ama e eu estou feliz porque você voltou para casa. Então não desista de lutar e orar por seus filhos. Quando eles se perderem, se esse dia chegar, se esse momento chegar, continue a lutar, inclusive nos momentos desafiadores. Em terceiro lugar, Deus nos concedeu filhos para serem fontes de grande prazer. Não direcione o seu prazer para outras coisas que não sua família. Deus tem desejos especiais para você relacionado à sua família. Filhos podem se tornar uma fonte de grande prazer para você. Então construa história, construa experiência e aproveite enquanto são crianças, porque vai voar. Amanhã se tornam adolescentes, piscou os olhos, se tornam adultos. Aproveite esse período que você tem seus filhos e construa experiência com eles. Caso seu filho tenha caminhado por uma estrada cheia de buracos, faça uma opção para ser fonte de graça. A Bíblia diz que Deus pega a multidão dos nossos pecados e os lança nas profundezas do mar do esquecimento. Deus não tem amnésia, mas Deus ele tem uma opção, o perdão. Seus filhos vão ferir, vão falhar, vão mentir. Sabe, seja gracioso com o seu filho. Reflita na relação com o seu filho a mesma relação que Deus nutre por você. Assim como é distante o céu da terra, assim Deus afasta de nós os nossos pecados. Como um pai se enche de compaixão por um filho, seja compassivo com seu filho, perdoador, paciente. Assim Deus é perdoador e paciente com aqueles que o amam. Discipline seu lar, seus filhos, desde cedo. Disciplinar aqui é treinar. Discipline seu lar desde cedo, para ter a leitura e estudo da Bíblia, a prática da oração, dos cânticos e a celebração das pequenas conquistas. Volte a abrir as Escrituras em casa, volte a cantar em sua casa, volte a orar em voz alta em sua casa, volte a orar por sua mulher, com sua mulher, seus filhos, com seus filhos, volte a celebrar o culto familiar. E que momento propício para te ter o culto familiar, esse período de quarentena, celebre em família. Lute para ganhar o coração de seu filho quando chegar a época de viver em bando. Naturalmente, ele vai se afastar da órbita dos pais e vai se afiliar a amigos. Mas lute para ser uma dessas pessoas que seu filho vai escolher para ser seu amigo. Chega um momento, lembre-se disso, que você deixará de ser a órbita de seu filho e ele vai se vincular a amigos. Mas lute para desde cedo ganhar o coração dele, para que quando esse momento chegar, ele faça a escolha de ter você como amigo dele. E por fim, lute para ter um bom casamento. Isso inspirará seu filho mais do que você imagina. Lute para ter um bom casamento. Isso inspirará seu filho mais do que você imagina. Que Deus te abençoe. Que Deus marque sua relação com seus filhos, com sua esposa, da esposa com o marido, como uma relação alegre. Que Deus restaure seu casamento. Que Deus mude sua percepção. Que Deus oriente você de acordo com a sua palavra. Que Deus encha você de força para lutar
por sua família, por seu lar, que você não desista de construir uma família segundo a vontade de Deus.